Nossa experiência é, na verdade, o condutor e o motor das mudanças. Portanto, temos que experimentar algo por nós mesmos. Não podemos simplesmente dizer, ah, sim, aquele cara disse que isso é verdade. Temos de vivenciar isso de fato. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu tô curioso pra saber por que você é obcecado por isso, em primeiro lugar. Você tinha algum tipo de vício? Ou sentia que não conseguia entrar no fluxo, estava sempre distraído? Qual foi a causa principal que te fez se interessar nisso? Eu não tinha ideia de quantos vícios eu tinha até começar a estudar esse assunto. Sério, me dê uma ideia, por favor. Pensamento, amor próprio, exercício. Sim. Então, como eram os vícios? Você era excessivamente viciado em exercícios físicos, amor? Será que você não sabia se amar da maneira correta, não se exercitava bem? A parte amorosa girava em torno do romance. Eu simplesmente adorava essa parte romântica do relacionamento. Então, os primeiros 6 meses, você era bom em começar uma relação, mas não em manter ela. Sabe, minha mãe costumava dizer, não me diga o nome dela, nos primeiros 3 meses. Isso é bom, porque não passava de 3 meses. Bem, eu não sei, não quero me pintar de uma determinada maneira. Mas Com certeza. digamos que, nos primeiros 3 meses, minha mãe chamava essa fase de paixão, e ela é realmente pegajosa, é realmente viciante. É muito viciante. Mas por que isso acaba desaparecendo? Bem, nosso cérebro se habitua. Na verdade, nossos cérebros estão preparados. Todas essas coisas, seja o vício de pensar ou o vício de se distrair com as redes sociais ou qualquer outra coisa, todas essas coisas são, na verdade, baseadas em um princípio de aprendizagem muito básico que é preparado para a sobrevivência. Temos esse cérebro de homem das cavernas que diz, preciso me lembrar onde está a comida e preciso evitar o perigo. E, na verdade, é relativamente simples. Há esses 3 elementos. Há um gatilho para o comportamento e uma recompensa ou um resultado desse comportamento. E isso impulsiona uma grande quantidade de comportamentos. Assim, por exemplo, com a parte da sobrevivência, você vê comida, come comida e em seguida seu estômago envia esse sinal de dopamina para o cérebro que diz, lembre-se do que você comeu e onde o encontrou. Fazemos a mesma coisa para evitar o perigo, de modo que a recompensa é não ser comido por um tigre dente de sabre ou algo do gênero. Claro, claro. Então a gente entra num padrão, né? Se o nosso cérebro foi projetado para isso, por que temos que lutar tanto contra isso, em vez de simplesmente dizer, bem, eu vou pular de relacionamento em relacionamento para ter essa sensação? É assim que meu cérebro foi projetado. Por que lutar contra isso? Bem, há muitos benefícios em criar hábitos. Então você pode até pensar nisso como um hábito. Podemos nos viciar na perseguição, por exemplo. Muitas pessoas ficam realmente entusiasmadas com o relacionamento por causa da busca. E então assim que o conseguem, pensam, não é você, sou eu. E o problema sou eu, porque sou viciado na busca, que é a parte que eles nem sabem. Mas essa parte foi criada para realmente nos ajudar a criar hábitos, para que não tenhamos que reaprender tudo todos os dias. Pense em acordar de manhã e se você tivesse que reaprender a andar e vestir as roupas, e amarrar os sapatos e a comer, estaria exausto no café da manhã. Portanto, ele foi criado para nos ajudar a aprender as coisas, e eu penso nisso como definir e esquecer. Crie esse hábito e depois o esqueça. E se você puder esquecê-lo, seu cérebro ficará livre para aprender outras coisas. E esse processo é levado adiante evolutivamente. Ao passo que nos dias de hoje, quando a comida é abundante e há o Tinder e coisas do gênero, isso pode se tornar problemático. Claro, claro. O vício em junk food é incrível no momento, mas depois você fica mal. O vício em perseguição é ótimo por 3 meses, mas depois você tem que fazer tudo. Quando você perde a conexão, você fica mal. Eu tenho certeza que acontece o mesmo com cigarro e bebida. Ou o que quer que seja, Sim, né? todos eles seguem o mesmo padrão básico de hábitos. Entendi. Qual foi o vício mais difícil de superar para você pessoalmente? Essa é uma ótima pergunta. Digamos que eu seja um pensador em recuperação, portanto, o vício de pensar é um grande problema para mim. De que forma? Você é um pesquisador acadêmico, é professor, então precisa pensar, Eu né? penso. Portanto, isso não significa que pensar seja um problema, mas quando vivo viciado em meus próprios pensamentos, por exemplo, como cientista, se eu tiver uma grande ideia, ou o que o meu cérebro acha que é uma grande ideia, eu defino e digo, essa é a melhor ideia do mundo. E começo a dizer a todos que essa é a melhor ideia. Talvez eu não tenha uma boa reputação por ser humilde, por exemplo. E se alguém fizer um experimento científico que diga, sua ideia está errada, e eu protestar contra isso, na verdade, não sou mais um cientista.
Porque como cientista, você realmente está dizendo esta é uma hipótese, Certo. todo mundo vai querer provar que eu estou errado, não é isso? Esse é o ponto principal. Essa é a beleza da ciência. Não acreditamos em nossa própria propaganda. Definimos uma hipótese e ficamos tão felizes se ela for refutada como se for comprovada. E depois, né, alguém encontra uma solução para qualquer que seja a hipótese e a resposta real. Sim, e é disso que se trata a ciência, de ajudar a levar a humanidade adiante, em vez de preservar um legado, que sou eu, a isso. Eu estou sempre certo, eu tenho Certo. respostas. Como seria divertido sair com esse tipo de pessoa? Então todos os cientistas são super humildes assim? Eu gostaria. Há uma piada na física que diz que a física progride em um funeral de cada vez. Isso foi no início dos anos 1900, quando havia muitos nomes realmente importantes na física. E os jovens diziam, bem, eu não sei, isso... E os velhos tinham tanta influência que, basicamente, era preciso esperar até que eles morressem para apresentar novas ideias. Uau. Então o vício em pensamentos e os pensamentos que você tinha eram sobre o quê? É que o processo de pensamento em si pode ser muito empolgante. É do tipo, e quanto a isso? E o que você acha disso e sobre isso? Acho que isso decorre, de certa forma, de uma curiosidade natural, que eu provavelmente sempre tive. Curiosidade, uma coisa ótima. Certamente podemos falar mais sobre isso, mas também a curiosidade pode se transformar em uma mudança de essa é uma ótima ideia para essa é a minha ótima ideia. E esse vício em si mesmo como, dê uma olhada em mim, sabe? Sim, o ego é problemático. Entendi. Então por quanto tempo você acha que teve Minha isso? vida inteira, sabe? Sério? Até quando? Eu não sei, ainda está lá, tenho certeza. É, claro. Mas você está mais ciente, né? Como você aprendeu a Bem abandonar interessante, isso? sim. Quando comecei a procurar e comecei a praticar bastante a meditação, eu mesmo fazia retiros de meditação silenciosa e coisas assim para realmente começar a olhar para dentro de mim e para a minha própria mente e ver o que estava me causando sofrimento. E uma das principais coisas que estava me causando sofrimento era ser viciado em meu próprio pensamento. Viciado em mim mesmo. É como se eu dissesse, A sua propaganda, Sim. né? Quando eu realmente olhei para isso com cuidado, não me senti muito bem. Ser viciado em ser mais do que os Sim. demais, né? Por quê? Porque não é bom estar certo e ter um ego em que as pessoas dizem você é incrível, você é inteligente, você é talentoso. Por que isso não é Porque bom, né? os egos precisam ser alimentados. Então, e se pudermos encontrar algo que saia desse processo e mantenha o ciclo em andamento? Então, se o gatilho é alguém dizer, essa é uma ótima ideia, e o comportamento é que eu fico com o peito todo inchado, tipo, sim, é uma ótima ideia. Essa recompensa que vem na forma de entusiasmo. Isso precisa ser alimentado. Então, preciso de mais elogios ou de mais pessoas dizendo, essa é uma ótima ideia, ou terei mais ideias excelentes. Isso é muita pressão, sabe? Para o ego se manter dessa forma. E o que eu descobri foi que podemos, de fato, sair desse processo e encontrar algo que seja mais gratificante. Portanto, isso está relacionado aos hábitos. A única maneira de mudar os hábitos é atualizar o valor da recompensa. E há duas partes na atualização do valor da recompensa, mas é útil entender como elas são configuradas em primeiro lugar. Pense, muitas pessoas estão tentando perder peso, por exemplo. E talvez elas estejam na meia-idade e seu metabolismo já não seja o mesmo de quando tinham 6 anos. Mas pense em todas as festas de aniversário que elas iam e nas quais associavam bolo e sorvete a presentes, diversão, amigos e tudo mais. Assim, somente cria esse hábito de que o bolo e o sorvete têm um certo valor e temos uma parte do nosso cérebro chamada córtex frontal orbital que, na verdade, armazena toda essa hierarquia de valores de recompensa. Portanto, quando nos apresentam um bolo, é o nosso cérebro de 6 anos que diz isso é ótimo. Quando estamos em nosso corpo de 40 ou 50 anos, é como se disséssemos, meu metabolismo, podemos diminuir um pouco o ritmo desse bolo? E não podemos usar o nosso cérebro pensante, a parte pensante do nosso cérebro, que é a parte mais jovem e mais fraca do cérebro de uma perspectiva evolutiva, para superar o corpo sentimental, porque essa parte antiga do cérebro diz, isso é ótimo, faça isso. Mas, na verdade, é apenas nosso cérebro de 6 anos de idade em nosso corpo de 40 anos, e isso é problemático. Portanto, Com essas certeza. coisas são criadas e estabelecidas, e a única maneira de mudar esses hábitos é fornecer ao nosso cérebro informações precisas e atualizadas agora. Como o quê? Bem, literalmente prestando atenção aos resultados do comportamento. Vou lhe dar um exemplo de alguns dos trabalhos científicos que realizamos. Trabalhamos muito para ajudar as pessoas a pararem de fumar, por exemplo. E uma das primeiras coisas que fizemos em um dos nossos primeiros estudos aqui foi fazer com que as pessoas prestassem atenção enquanto fumavam.
Então, estou pensando em um cara que estava fumando há 40 anos, certo? Então, um maço por dia durante 40 anos, isso dá 20 cigarros por dia. Calculamos isso e ele havia reforçado esse ciclo de hábitos 293 mil vezes. Oh, meu Deus, de fumar Sim, cigarro? fumando um cigarro. Quase 300 300 mil mil vezes. vezes. Portanto, esse era um hábito bastante arraigado para ele. Então dissemos, ok, preste atenção enquanto fuma. O que isso Então, significa, qual prestar é o atenção? gosto? Qual é o cheiro da fumaça? E todas essas coisas, certo? Preste realmente atenção ao processo neste momento, para dar ao cérebro informações precisas e atualizadas e diga, isso é realmente bom? Não o seu cérebro de 13 anos que estava se rebelando ou tentando ser descolado, ou o que quer que seja, que depois se tornou um hábito e você simplesmente fuma. Você não paga, e a maioria das pessoas está olhando para o celular enquanto está fumando. Elas não estão prestando atenção. Bem, ele prestou atenção. Estou pensando em alguém que acabou de descrever isso muito bem, que disse, tem cheiro de queijo fedorento e gosto de produtos químicos. Que nojo. Quando Sim, ele prestou então eles atenção. começam a perceber. Espera um pouco, cigarros realmente têm um gosto nojento. Eles não têm um gosto bom. Certo, é. E é por É. isso que os cigarros eletrônicos têm sabores, certo? Para mascarar. E agora é Sim, mais sim, viciante, sim. né? Meu irmão deve ter fumado por uns 20 anos por aí. Eu não devo dizer que eu não tô levando crédito, mas eu tentei fazer com que ele parasse de fumar por 20 anos. E ele finalmente parou de fumar. Ótimo, ganhamos. E ele começou a fumar vape. E aí ficou com todo aquele papo de tipo, é melhor pra você, isso e aquilo, mas a gente pode ver que continua Ainda é sendo muito nicotina, sim. viciante, né? É, a E continua no nicotina. vício. Então, É. voltando à história, esse cara começou a prestar atenção, vendo que o gosto do cigarro não era muito bom, e ajudou seu cérebro a obter essas informações precisas e atualizadas que dizem, o valor da recompensa de fumar não é tão grande assim, o que, na verdade, abre espaço para o que eu chamo de uma oferta maior e melhor. Vou dar outro exemplo. Um rapaz que veio à minha clínica, que foi encaminhado para mim por causa de um transtorno de ansiedade. E ele chegou e, na verdade, parecia bastante nervoso quando entrou pela porta. E quando fiz seu histórico, descobri que ele tinha um medo tão grande de dirigir que tinha pavor de sofrer um acidente de carro na estrada, que mal conseguia dirigir. Basicamente, ele se isolava em sua casa. Portanto, apenas para dirigir alguns quilômetros até minha clínica já era difícil para ele. Outra coisa que notei nele foi que ele estava muito acima do peso, certo? Então, para ele, a primeira coisa que precisávamos fazer era mapear quais eram seus hábitos e quais eram seus ciclos de hábitos. E descobrimos que ele tinha esse hábito de ter medo das coisas. Ele deu um exemplo de quando saiu para jantar com a namorada e teve o seguinte pensamento: talvez eu seja alérgico a peixe. Eles estavam em um restaurante de sushi e ele ficou muito assustado. Seu cérebro racional estava dizendo, você não é alérgico a peixe. E ele sabia disso racionalmente, mas seu corpo sensível dizia, vamos sair daqui, e eles tiveram que sair. Por isso, desenvolvemos esses programas de treinamento de atenção plena baseados em aplicativos para ajudar as pessoas a prestar atenção e mapear seu ciclo de hábitos. Então, dei a ele um aplicativo para ansiedade chamado Ansiedade Relaxante. Dei a ele esse aplicativo e o mandei para casa. 2 semanas depois, ele voltou e estava com um grande sorriso no rosto. E eu perguntei, o que está acontecendo? Ele disse, perdi 6 quilos. E eu disse, espere, achei que estávamos trabalhando com ansiedade. Ele tinha transtorno de ansiedade, uma ansiedade generalizada. E ele disse, percebi que eu comia como uma forma de lidar com minha ansiedade. Eu me sentia um pouco melhor comendo, mas percebi que a recompensa não era tão grande assim. Então, simplesmente parei de comer por estresse. Pensei, nossa, não me sinto bem com meu corpo porque estou acima do peso, isso não está ajudando minha ansiedade. Então ele simplesmente parou. Ele perdeu 6 quilos em 2 semanas. Voltou quando, 3 ou 4 meses depois, já tinha perdido 15 quilos. Ele retornou alguns meses depois e a sua ansiedade estava muito melhor. De modo que ele havia perdido 38 quilos, acho que nesse ponto. Sua pressão arterial voltou ao normal, antes era alta, e ele agora era motorista do Uber. Então esse cara... meu Deus. O cara que tinha medo de Agora, dirigir. um motorista do Uber, porque... Então, isso destaca o elemento-chave de como realmente mudamos os hábitos. Primeiro, mapeamos esses ciclos de hábitos e ele conseguiu mapear os seus com tanta clareza que pôde ver, ok, isso é exatamente o que está acontecendo. Mas a segunda parte é ver como eles não são recompensadores. Comer para lidar com a ansiedade não estava ajudando, então ele parou de comer por estresse e perdeu muito peso. Mas ele também percebeu que poderia começar a ficar curioso sobre sua experiência e que isso poderia realmente proporcionar uma oferta maior e melhor. Portanto, a curiosidade em si é uma espécie de superpoder que vem com a conscientização e que podemos nos ajudar a romper uma série de hábitos diferentes. Então, quando alguém chega até você e está lutando contra o vício, qual é a primeira coisa que você pediria para a pessoa fazer caso ela estivesse se autoavaliando? Se a pessoa não tiver tempo para falar,
ou com um terapeuta, com um especialista em vícios também. É tipo, vamos criar uma lista dos seus medos, ansiedades, vícios atuais, hábitos. Qual é o processo que Eu você pediria se que eles debruça? mapeassem qual é o seu principal ciclo de hábitos. Positivos, negativos, deles. qualquer um. Eu me levanto às 6 da manhã, escovo os meus dentes, vou à academia às 9 horas, eu fumo um cigarrinho no almoço, o que quer que seja, né? Qualquer coisa. Podemos falar sobre os hábitos positivos daqui a pouco, pois esses também podem ser promovidos por meio da Ok, conscientização. ok. Mas os hábitos negativos, aqueles que estão causando problemas, são um ótimo lugar para mapear as coisas, pois eles é muito mais fácil vê-los, porque eles estão causando dor. Eu sou fumante, eu fumo todo dia, eu bebo todo dia, eu como porcaria todo dia. Quais são os 5 ou 6 vícios comuns que a maioria das pessoas tem aqui na América e que você percebe? O que estou vendo? Bem, eu trabalho muito não só com vícios, mas também com ansiedade e alimentação excessiva. Então, eu diria que entre os principais problemas, um dos mais importantes é a preocupação. Preocupação com o futuro. Esse é um Isso é um ciclo de hábito? hábitos. Ele é reforçado negativamente. Porque você está sempre se preocupando, nosso cérebro foi Sim, projetado bem- para isso, né? Para se manter vivo, né? Portanto, a preocupação não necessariamente nos mantém vivos, mas nosso cérebro foi projetado para planejar o futuro. Portanto, o que nosso cérebro está tentando fazer é minimizar a incerteza. Ele está tentando mapear, ok, como isso vai se desenrolar? E se eu puder saber exatamente como isso vai acontecer, seja bom ou ruim, eu me sinto melhor, certo? Mesmo que eu saiba que vai ser ruim, pelo menos eu sei que vai ser ruim. Essa incerteza é pior do que saber. Então a preocupação é a principal. A principal delas, sim. Alguns dos mais comuns. O fumo ainda é um dos principais assassinos. Sim, sim. E os cigarros eletrônicos não estão ajudando essa pobre população de adolescentes que está ficando viciada. Os adolescentes são viciados em vape, né? Qualquer coisa nova que Sim, aparece. acabei de ver um estudo que descobriu que 27% dos alunos do ensino médio usaram um cigarro eletrônico no último mês. Para com O isso. que as taxas estão indo na direção errada, certo? Sim, sim, estão subindo. É Estão terrível. subindo. E por que é preocupação, é estresse, ansiedade? É porque todo mundo tá fazendo e você vai e faz? A nicotina agora tem gosto de manga e hortelã. Não tem gosto de fumaça, Sim, de tabaco, você tem essa né? coisa de aspecto futurista que parece uma unidade USB e que produz essa nuvem maluca de coisas que você pode soprar pela boca. Parece futurista, legal e tem gosto de manga. Que adolescente não gostaria de experimentar isso? Excelente marketing, produto ruim. Sim, não tenho certeza de como essas pessoas dormem à noite. Eu não sei, é uma loucura, mas comercializam para que as pessoas se viciem em algo negativo. Sim, Isso não agrega valor à vida especialmente deles, se né? você puder mascarar todos os aspectos negativos do produto, assim como os cigarros, porque a nicotina é uma toxina, certo? Assim como os cigarros, antigamente as crianças tinham de superar a náusea que vinha com o primeiro cigarro, certo? E seus pais o pegassem fumando, eles o obrigavam a fumar 10 cigarros para que você vomitasse, assim você associava o vômito ao ato de fumar cigarros. Por que as pessoas ficam com náuseas? Porque a nicotina é uma toxina. Oh, meu Deus. Assim, eles podem mascarar todas essas coisas e fazer com que a nicotina tenha gosto de manga. Então, voa lá, 27% dos estudantes do ensino médio. E aí temos o tabagismo, temos a preocupação e quais são os O outros? consumo de álcool sempre foi um grande problema. Aham. E eu me lembro de um paciente que me foi encaminhado por alcoolismo e, na verdade, acontecia que ele bebia para mascarar sua ansiedade. Portanto, há muitas pessoas que bebem socialmente para ajudar com a ansiedade social. Há muitas... Então você tem um vício duplo, né? A preocupação é o vício principal, é o que eu tô ouvindo você falar, e a bebida é um outro vício para poder mascarar esse Sim, vício. muitas vezes a bebida tem uma comorbidade ou algo que o acompanha. E a ansiedade é uma das maiores que vejo. Então esse cara, por exemplo, estava ansioso. Ele bebia para não se sentir ansioso. Isso levou algum tempo. Então, quando ele veio me ver, primeiro fiz com que ele mapeasse esses ciclos. E ele percebeu, estou bebendo para lidar com minha ansiedade. Por que não trabalho com minha ansiedade em si? E ele conseguiu parar de beber, porque pensou, nossa, isso tem muitas calorias. E é caro, e fico com ressaca, não consigo trabalhar de manhã, e tudo isso mais. Ele viu os aspectos negativos disso, que é a segunda parte, certo? Faça um mapeamento. Veja como esse hábito antigo não é recompensador e então você pode substituí-lo por algo melhor. O que você estava Mas a dizendo, uma oferta oferta maior é maior é melhor. Acho que é porque sempre é uma recompensa pelo hábito, né? Há um tipo de sentimento de recompensa, de alívio. Sim.
de pagamento, de compensação, Existe. né? É assim que funciona o aprendizado baseado em recompensas. Ainda bem que você mencionou isso, porque muitas pessoas pensam, se eu quiser mudar um comportamento, preciso me concentrar no comportamento, vou usar minha força de vontade, cerrar os dentes e me esforçar. Basta dizer não Certo. todo Mas dia. não é assim que nosso cérebro aprende. Nosso cérebro aprende com base na recompensa, em quão gratificante é algo. Portanto, se pudermos nos concentrar nessa parte, podemos realmente hackear esse processo e ajudar o nosso cérebro a ver, se for um cigarro ou beber demais ou o que seja, isso não é tão recompensador. É isso que nos ajuda a começar a mudar o comportamento, sem ter que nos esforçar a fazê-lo, porque nosso cérebro simplesmente diz, por que eu faria isso? Isso não é assim tão bom. Então, a primeira etapa é a avaliação, né? Sim. Quais são os hábitos ruins? O segundo é descobrir qual a recompensa que você está recebendo Sim, por o que eu ganho isso. com isso? Por isso, pedimos às pessoas que usam nossos programas baseados em aplicativos, seja para alimentação, ansiedade ou tabagismo, que façam a simples pergunta: o que eu ganho com isso? Não de uma forma pensante, certo? Como, posso ter câncer? Porque essa parte pensante do nosso cérebro não se compara à pergunta: qual é a sensação disso? Como Sim, estou me então, sentindo, qual é a sensação quando eu como demais? Bem, meu estômago recebe uma bomba intestinal, sinto um pico de açúcar e uma queda, seja com junk food ou qualquer outra coisa. Essa é a segunda parte. É realmente mergulhar em nossa experiência direta. E é isso que reforça ou não os nossos velhos hábitos. E qual o passo Isso seguinte? seria o... Estamos curados. Pensamos sobre isso, entendemos, estamos Bem, conscientes nosso cérebro e paramos. geralmente pensa, ok, isso não é tão bom, mas até que você me dê algo melhor, eu vou continuar fazendo isso. Então a gente precisa de uma oferta maior e melhor. Caso contrário, é quase impossível cortar algo dos nossos Pode cérebros. ser muito né? mais desafiador, com certeza. Eu tenho certeza que já teve gente que fez isso e disse, ok, eu não quero mais fazer isso, eu não estou fumando nem bebendo, não importa qual seja o vício. Mas será que sabemos as porcentagens de quando alguém tenta a força de vontade sem uma oferta melhor versus quando alguém tem essa oferta? Sabemos a Não conheço porcentagem? ninguém que tenha feito esse experimento ainda, mas posso dizer, sim, isso seria um seria ótimo ótimo. experimento. Para o próximo livro, o TED Talks Mas sabemos que a força de vontade realmente não ajuda muito. Portanto, da última vez que analisei essas estatísticas, a probabilidade de uma pessoa que parou de fumar continuar fumando um ano depois é de 5%. Sim, sem bem, força em de geral, vontade. você adiciona tudo O junto. geral. Eu parei, usei adesivo, disse não, isso representa 5% ou menos, mesmo com Bem, oferta essa é a melhor. parte que ainda não foi adicionada. É aí que entra a nova ciência. Entendi. Tá bem, a gente está trazendo algo novo que você pode experimentar agora. Bem, na gostei. verdade, estamos estudando um pouco isso. Por exemplo, mapeamos esses processos de loop de hábitos e realmente nos concentramos nessa parte de avaliação de recompensas. Portanto, existem essas fórmulas desde a década de 70 desses pesquisadores, Wescorla e Wagner. Basicamente, existe essa curva de Wescorla-Wagner que parece um pouco extravagante. Mas, basicamente, eles disseram que a parte da desvalorização, se você puder desvalorizar algo, isso realmente mudará o comportamento. E as pessoas já alinharam isso. Alinharam isso em experimentos de comportamento animal, já alinharam isso com o disparo de dopamina, já alinharam isso em vários modelos de ciência básica. Mas ainda não conheço ninguém que tenha alinhado isso com comportamentos de hábito. Por isso, criamos uma ferramenta diretamente no aplicativo Eat Right Now, que ajuda as pessoas a lidar com a alimentação excessiva ou estressante, para ver se poderíamos mapear esse processo. E o que fazemos é pedir às pessoas que, primeiro, imaginem o tipo de alimento ou a quantidade de alimento com o qual normalmente estão lutando, certo? Assim, fazemos com que elas façam esse exercício de se lembrarem da última vez que comeram o mesmo alimento. E elas fazem isso, e depois perguntamos, bem, como está seu desejo agora? E se ela ainda estiver realmente animada com o produto, seu desejo permanecerá ou mesmo aumentará, certo? Porque elas pensam, sorvete. Estou pensando nisso Agora eu realmente quero sorvete. Cara, onde está o sorvete, certo? Isso nos ajuda a ter uma noção de quão forte é o valor da recompensa agora. Em seguida, pedimos que façam um exercício de alimentação consciente. Dizemos, vá em frente e come essa quantidade de comida, certo? Então, se eles comerem demais ou qualquer outra coisa, nós fazemos prestar atenção. Na sua Não, mente. pedimos que eles realmente façam isso. Compre hambúrguer, Sim, vá em compre frente. sorvete, coma tudo, faça Sim, isso agora. vá em frente. Depois Ok. perguntamos a eles como foi. Como você se sente? Eu tô mal, meu estômago dói, tenho Sim, enxaqueca. sim. Portanto, nossos cérebros aprendem com o que chamamos de erro de previsão positivo ou negativo. Como se o cérebro deles estivesse prevendo o que seria uma recompensa. Lembre-se daquele cérebro de 5 anos com um bolo de aniversário. E eles disseram, espere um minuto, isso não tem um gosto tão bom quanto eu pensava. Ou comer essa quantidade de sorvete me dá uma dor de barriga. Há esse erro de previsão negativa em que o cérebro diz, ei, espere um pouco, há novas informações aqui. Você precisa atualizar esse valor de recompensa. E concluímos um estudo em que descobrimos que, em média, são necessárias cerca de 10 vezes para alguém realmente mergulhe nisso comendo, para que o valor da recompensa comece a mudar.
E com mais alguns usos, ele realmente é associado a uma mudança de comportamento. Então você faz isso 10 vezes estando consciente, refletindo sobre isso, percebendo a sensação e energia, tudo que você sente depois de fazer umas 10 vezes, então seu corpo começa a se ajustar e você diz tipo, olha, eu não quero Não mais te fazer parece? isso. Agora, isso também é feito em conjunto com o aprendizado de atenção plena, à medida que eles passam por esse programa de treinamento baseado em aplicativos. Claro. Você tem que fazer isso ao mesmo Possivelmente. tempo, né? Mas um dos principais elementos pode ser ajudar o nosso cérebro a realmente enxergar o valor real da recompensa. Mas, como parte disso, com o treinamento também damos a eles aquela oferta maior e melhor. Qual seria a maior oferta para alguém que esteja acima do peso e coma constantemente para poder mascarar a ansiedade, a preocupação ou a dúvida também? Ou qualquer coisa? Então, diga-me você, o que é melhor para você? O desejo ou a curiosidade? Se você estivesse curioso sobre algo, O que Sim, é seu melhor, né? se você estiver curioso sobre essa questão, A curiosidade é melhor porque o desejo faz com que você se sinta um Sim. escravo de algo, né? É como se você fosse um prisioneiro disso, tipo, eu preciso disso agora, farei o que for preciso para preencher esse vazio, me dá M&M's, me dá sorvete, me dá pizza, agora, eu quero agora. Busca em todos os lugares, certo? Você vai no Uber Eats, iFood, tô certo, dentro. certo. E podemos ter comida quase que instantaneamente, aparecendo em nossa porta, e assim podemos reforçar esses hábitos. A curiosidade é melhor porque você está explorando uma parte diferente da sua mente, está interessado em algo diferente, está se perguntando como poderia ter sido alguma outra coisa. Mas até mesmo essa experiência momentânea com sua mão, você apertou sua mão. Portanto, há a qualidade contraída e fechada em um desejo. A curiosidade se sente contraída ou fechada? Sim. É expansivo. Qual a possibilidade, né? Então, se você considerar fechado versus aberto ou contraído versus expandido, qual desses é melhor? Sim. Expandido. Então, bem aí, podemos dar ao nosso cérebro uma oferta muito clara, maior e melhor, expandida. Então, por exemplo, quando estamos presos no ego e estamos esperando o próximo elogio, ele parece fechado ou aberto? Sim. Fechado. Quando você está fluindo, quando está arrasando no esporte, tocando música ou tendo uma ótima conversa, você se sente fechado ou aberto? Sim, uma Aberto. oferta maior e melhor. Bum. Então você reflete sobre a oferta maior para poder se sentir expansivo, saudável, feliz, realizado. Bem, não é nem mesmo sobre o que poderia ser. É exatamente nesse momento que podemos aproveitar esse superpoder da curiosidade. Entendi. Qual seria a curiosidade, ao contrário do desejo, sobre o que é que você está Podemos curioso, ficar né? curiosos sobre o desejo. Oh, qual é a sensação desse desejo em meu corpo? E mudamos a valência desse sentimento fechado de desejo, de estar preso em um desejo, para, oh, uau, isso parece um aperto ou tensão. Ou estou sentindo minha mão se mover para o meu telefone para clicar no aplicativo de alimentação ou qualquer outro. Oh, uau, uau. E podemos simplesmente explorar nossa experiência nesse momento, de modo que possamos realmente cortar o desejo com curiosidade, apenas trazendo-o para dentro de nós. Certo. Mas se o desejo ainda estiver presente? Então podemos ficar curiosos sobre isso. Quanto tempo isso vai durar? Está mudando? Está se movendo em meu corpo? Na verdade, já tivemos pessoas em nosso programa dizendo, na verdade, um homem entrou em meu escritório. Eu trabalhava no hospital de veteranos e ele entrou em meu consultório e disse, doutor, sinto que minha cabeça vai explodir se eu não fumar. Eu era um jovem psiquiatra de vícios e pensei, oh, o que eu faço? Então eu disse, bem, se sua cabeça explodir, junte os pedaços e me ligue. Eu estava tipo... Ele riu educadamente, foi tipo, piada ruim. Mas na verdade nós nos levantamos e fizemos um mapa de como era para ele explodir a cabeça. Qual é a sensação? Ele descreveu o problema como tensão, calor ou aperto e coisas do gênero. E nós analisamos isso. Lembro-me de ter traçado isso em meu quadro branco, onde observávamos essa onda subir e depois passar. Então, normalmente o que alguém faz é fumar para que ela desapareça, mas ele percebeu que a onda sobe e realmente desaparece por si só. Isso foi um grande ahá para ele. E eu sinto que tudo se resume à atenção plena e meditação para poder resolver qualquer coisa na minha vida. A atenção plena e a meditação é o que parece para mim ser esse ponto de partida. Nos últimos anos eu fiz muitas pesquisas sobre meditação. Eu estive na Índia em alguns retiros, eu fiz Headspace, eu tentei Calm, tive todos os professores e parece que é a solução para muita coisa. Isso é verdade? Bem, eu diria que, especialmente no caso dos hábitos, podemos ver como a atenção plena ajuda a nos ensinar essa parte da consciência
que pode ajudar nosso cérebro a obter essas informações atualizadas e precisas. Portanto, há de fato uma base científica muito boa em torno da atenção plena que nos ajuda com os hábitos. Então, esses hábitos podem ir além da alimentação, da ansiedade e do fumar. Eles podem se estender até o fato de sermos apanhados pelo ego, como falamos. Um pouco, sim. Obrigado, né? Obrigado. Elas também podem se estender ao apego a determinadas visões, certo? Portanto, se há partidos políticos que um lado diz eu estou certo e outro lado diz que está certo, eles passam o tempo todo brigando. Como vamos fazer alguma coisa? Então qual é a sensação de lutar, fechada ou aberta? Qual é a Fechado. sensação de quando as pessoas realmente colaboram, cruzam a sala e dizem ei, quero entender seu ponto de vista, eu quero entender para que possamos trabalhar juntos? É mesmo muito boa. Aberto. Expansivo, é. Assim, podemos até ver como a atenção plena pode ajudar nessas coisas. Quando as pessoas não estão tendo um bom relacionamento, as sociedades estão brigando entre si. Podemos parar, perceber como as brigas não são gratificantes e como é gratificante apenas nos lembrarmos da humanidade uns dos outros. É. Qual a probabilidade de mudar um hábito negativo sem o uso de uma meditação de atenção plena ou alguma coisa Bem, assim? a curva de Rescorla-Wagner sugere que você realmente precisa obter essas informações atualizadas para desvalorizar as coisas antigas. Portanto, não há mais nada cientificamente sugerindo que podemos mudar as coisas. Não se trata de força de vontade, não se trata de pensamento mágico, sabe? Não é um pensamento positivo, esperança, Esperar e desejar não desejo se encaixa também, na né? matemática. A única pesquisa diz que a meditação, a atenção plena, conscientização, seja lá o que for, é a única conscientização, é a solução, né? É isso que a matemática está sugerindo. Portanto, a atenção plena ajuda a nos ter consciência, e a consciência é o que ajuda nosso cérebro a obter essas informações atualizadas e precisas. Quando temos uma Sim. oferta melhor. Portanto, a oferta maior e melhor pode vir na forma de curiosidade, conexão ou bondade, que são ensinadas com frequência. Sim, esses são ensinados com frequência como parte das práticas de atenção plena. Mas até mesmo sentir-se fisicamente saudável e mentalmente saudável é uma sensação boa. E isso reforçará esses hábitos positivos. Portanto, comer de forma saudável é melhor do que comer um monte de fast food. Eu mesmo sei disso. Portanto, quando conseguimos ver claramente essa relação de causa e efeito, é muito mais fácil manter um hábito saudável. Qual é a raiz do vício na mente? Gosto dessa definição simples de vício, uso contínuo apesar das consequências adversas. Então, eu diria que a raiz do vício, porque sabe, continuar apesar das consequências adversas pode ser qualquer coisa, desde ser viciado em rede social até um ponto de vista. Portanto, acho que a raiz está no mecanismo de sobrevivência, que tenta nos ajudar a lembrar onde está a comida. Mas nos dias de hoje, quando a comida é abundante, a maioria de nós tem uma geladeira e restaurantes, e é possível encontrar um restaurante aberto a qualquer hora do dia. São abertos também, é. E esse mecanismo de sobrevivência ainda está em vigor. Portanto, acho que a raiz dos vícios, na verdade, paradoxalmente, é um mecanismo de sobrevivência. No entanto, nos dias de hoje, refinamos as folhas de cacau para transformá-las em cocaína. Fabricamos opioides sintéticos para podermos tomar pílulas. E nós entramos no Instagram para ver fotos fofas de cachorrinhos quando estamos entediados, sabe? Todas essas coisas diferentes. E os alimentos agora são literalmente projetados para causar dependência, de modo que esse processo natural de sobrevivência foi sequestrado. Qual o tempo necessário para se livrar de um vício que tem 10, 20, 30 anos? É possível você romper rápido em um dia? São necessários 30 dias para abandonar e iniciar um novo? O que é que as pesquisas dizem sobre isso? Quanto mais tempo você estiver fazendo algo, mais tempo vai levar para abandonar, ou você ainda pode abandonar em 10 dias quando pegar o ritmo? Como é? Sim, realmente depende. Lembro-me de um rapaz que entrou em um de nossos primeiros estudos e que fumava 30 cigarros por dia. E começamos com: preste atenção quando você fuma, veja o que você ganha com isso. 2 dias depois ele voltou e havia cortado 20 cigarros. Ele percebeu: eu me levanto e tomo café e não gosto do gosto amargo do café, então fumo um cigarro para disfarçar o gosto. E eu poderia simplesmente escovar os dentes. Então, sabe, para algumas pessoas, sabe, fazer um mapeamento claro e ver como o comportamento antigo não é recompensador as ajuda a mudar muitos hábitos rapidamente. Então, e como mencionei em algumas das nossas pesquisas preliminares, estamos vendo que, com o uso desses aplicativos de atenção plena, como o aplicativo Eat Right Now ou o aplicativo Craving to Quit, que mencionei, estávamos vendo que depois que as pessoas usam essas ferramentas de desejo cerca de 10 a 15 vezes,
isso muda significativamente o valor dessa recompensa, sim? Sério? 10 a 15 vezes ou 10 a 15 dias? Sim, Como é isso. que funciona? Na verdade, depende muito do comportamento. Então, alguém pode ter desejo de tomar sorvete. Portanto, ela não pode, comer sorvete 15 vezes em um dia, fazer a coisa e comer. Ela provavelmente se sentiria muito mal. E isso pode ajudar, mas na verdade, tente fazer parte de sua experiência natural. Então, quando você tem isso, quando o desejo surge, você está prestes a se viciar, você abre o aplicativo, tem uma meditação guiada, você tem alguns passos, um passo a Na passo. verdade, os aplicativos começam ajudando as pessoas a mapear seus ciclos de hábitos e, portanto, esse é um dos meus, eu aprendo mais quando caio de cara no chão. Claro, todos Então, nós. quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu tinha a hipótese de que seriam essas práticas formais de meditação que ajudariam as pessoas a mudar seu comportamento. E eu já estava meditando há algum tempo, já havia feito longos retiros. Eu sentava e meditava por um longo tempo e era ótimo para mim, mas quando analisamos nossos dados, descobrimos que essas práticas informais, essas práticas no momento em que as pessoas prestavam atenção enquanto fumavam ou prestavam atenção enquanto comiam, era isso que realmente ajudava a mudar o comportamento em si. No momento, não antes do momento, quando você acorda de manhã, à noite. Certo, No portanto, momento. as práticas formais de meditação podem certamente ser úteis, mas na verdade começamos ajudando as pessoas a estabelecer essas coisas, porque eu não sabia quando comecei a aprender a meditar que era assim. Preste atenção na sua respiração e quando sua mente devagar, traga-a de volta. Eu pensava, ok, faz sentido, mas sabe, quando eu fui para o meu primeiro retiro de meditação silenciosa de 7 dias, no terceiro dia eu estava chorando descontroladamente no ombro do gerente do retiro, porque não conseguia prestar. E eu pensava, consegui passar na faculdade de medicina e agora eu não consigo prestar médico. atenção. Então, eu me considerava um fracasso. E acontece que não se trata de nos forçarmos a prestar atenção, certo? A coragem e a força de vontade certamente não funcionaram para mim. Trata-se, na verdade, de entender nossa mente. Portanto, em vez de dizer às pessoas, preste atenção à sua respiração ou algo do gênero, primeiro começamos ajudando-as a mapear como sua mente funciona e a mapear esses ciclos de hábitos. Em seguida, incluímos práticas informais e oferecemos a elas treinamentos curtos e rápidos, os dias, ou seja, 10 minutos por dia. Um vídeo curto, algumas animações, alguns exercícios no momento, para que as pessoas possam realmente incluir isso em seus dias atarefados. Assim, não podem dizer, não tenho tempo para fazer isso. Qualquer um que disponha de 5 ou 10 minutos por dia pode fazer um treinamento pela manhã e depois incorporá-lo ao longo do dia. E, em seguida, incorporamos práticas informais à medida que as pessoas começam a entender como seus hábitos funcionam, o que estão obtendo com esses velhos hábitos e como podem começar a abrir espaço para uma oferta maior e melhor. Portanto, a gentileza, a curiosidade e a conscientização são incorporadas posteriormente. E temos visto alguns resultados bastante significativos. Acabamos de concluir 2 estudos com o nosso programa Ansiedade Relaxante, um deles com médicos ansiosos, que são, posso falar por experiência própria, muito chatos de se trabalhar. E nós não aprendemos nenhuma ferramenta, pelo menos não aprendemos na faculdade de medicina, nenhuma ferramenta para trabalhar com toda essa dificuldade. E espera-se que estejamos sempre alertas e sempre ajudando as pessoas. conjunto, Por exemplo, quando você assiste a um programa de televisão ou a um filme sobre médicos, você os vê indo ao banheiro? Não, porque não Nunca. devemos nem mesmo ir ao banheiro, devemos apenas Vocês são... ajudar totalmente os máquinas. outros e não nos preocuparmos pois é. com nós mesmos. É isso que aprendemos na faculdade de medicina. E sempre bem organizado, sempre com as Certo. respostas. O jaleco branco está sempre limpo, tudo. Portanto, se você observar isso, há muitos médicos ansiosos por aí, e as taxas de esgotamento são altíssimas. Alguns descrevem isso até mesmo em proporções epidêmicas. Então fizemos com que eles usassem nosso programa de ansiedade relaxante, só para ver se conseguiríamos fazer com que os médicos se envolvessem com isso. Em 3 meses, obtivemos uma redução de 57% nas pontuações de ansiedade validadas clinicamente. E, sem ensinar-lhes nada sobre esgotamento, obtivemos uma redução de 50% em algumas medidas de esgotamento, porque há uma correlação entre tornar-se insensível em relação às outras pessoas e ansiedade e esgotamento. Estávamos vendo isso. E depois fizemos um estudo de controle aleatório para garantir que isso fosse realmente legítimo em pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. Portanto, em pessoas com ansiedade moderada e grave, depois de 2 meses, obtivemos uma redução de 63% nessas pontuações de ansiedade validadas clinicamente. Já no grupo de controle não houve alteração. Uau. Até mesmo mapeamos isso no cérebro, onde, com o nosso programa de tabagismo, o aplicativo Craving to Quit, podemos de fato visar regiões cerebrais específicas e mostrar que à medida que essas regiões cerebrais mudam de atividade, elas prevêem resultados clínicos. Portanto, estamos vendo tudo, desde o mecanismo comportamental, com essas curvas de Rescorla-Wagner, até os mecanismos cerebrais, nos quais estamos direcionando essas regiões cerebrais que são ativadas quando somos pegos pela ansiedade, pelo desejo ou qualquer outra coisa.
E agora, surpreendentemente, podemos de fato aplicar essas terapias digitais, basicamente programas de treinamento baseados em aplicativos, o que nem sequer era um termo há alguns anos atrás. Quando começamos a fazer esse trabalho, sabe, o iPhone estava sendo lançado e os telefones Android pareciam uma calculadora Texas Instruments, grande e desajeitada, algo assim. Então pensamos, bem, podemos usar isso? E tive esse momento, ahá, em que percebi esses processos são criados para a sobrevivência, ajudando as pessoas a se lembrarem de onde encontrar comida. Elas não aprendem a fumar no meu escritório, não aprendem a ficar ansiosas no meu escritório, espero. Então, será que posso embalar meu escritório e levá-lo até elas? E foi assim que começamos a pegar esses treinamentos manualizados e baseados em evidências, cortá-los em pedaços pequenos e fornecê-los por meio de um aplicativo. Existe algum vício que você não tenha conseguido superar você mesmo? Sendo que você é a pessoa que ajuda os outros a superarem coisas no meio desse treinamento. Você ainda tem algum vício? Digamos que meus vícios são muito melhores. Escrevi um livro inteiro sobre todos os meus diferentes vícios, desde o pensamento, o amor, a distração e outros. E certamente, nos últimos 20 anos, sinto que eles estão sob um controle muito melhor. Tenho uma vida muito melhor. Não sinto que sou escravo de meus vícios. Sério? Então não desapareceram, né? 100%, mas você consegue administrar. Eles não estão mais no controle de mim. Isso é bom. Você não é mais um prisioneiro dos seus Não vícios, estou mais na né? prisão. Você acha que todo mundo tem vícios? Todos nós temos. Todos nós Todos temos. nós. E você pode pensar nisso como qualquer hábito que tenha saído um pouco dos trilhos, um pouco fora de controle. Uso contínuo, apesar das consequências adversas. E quanto ao vício positivo, tipo ler todo dia, fazer exercício todo dia, cuidar da sua saúde todo dia também? Então, vamos falar sobre exercício físico. Esse foi um dos casos com os quais trabalhei em termos de vício em corrida. Eu tinha que correr todos os dias e ficava irritado se não conseguisse correr. E as pessoas me evitavam até que eu fizesse meu exercício e coisas assim. Certo, é. Portanto, o exercício obviamente é saudável e útil para promover a saúde, e eu continuo me exercitando todos os dias. Com certeza. Mas quando se torna um uso contínuo, apesar das consequências adversas, ou seja, se nos exercitamos mesmo quando estamos machucados, porque precisamos de treinar, isso é um problema. Eu estava coordenando um retiro com a equipe olímpica feminina de polo aquático e estava conversando com algumas atletas. Uma delas falou sobre como ela conseguia entrar no fluxo por meio de exercícios, mas estava tendo dificuldades para encontrar essa mentalidade fora do esporte, fora dos exercícios. Portanto, a ideia aqui é De estar em fluxo com sua vida, não apenas durante as 2 horas na academia ou na piscina. certo. Então, imagine que alguém esteja nesse estado e se machuque. Isso pode ser realmente devastador. E já ouvi falar disso, em especial no surf. Quando as pessoas se machucam, ficam tão viciadas na adrenalina que é um pouco diferente do fluxo. Mas digamos que pode ser ainda mais viciante. E o que eles fazem quando se machucam e não podem mais surfar? Muitos deles recorrem às drogas porque... Ainda Sim, precisam sim. da adrenalina. Então, o que antes era um vício positivo, você substitui por um negativo, né? Que é a oferta melhor, porque você não pode fazer aquilo que você ama mais. Sim, e não tenho certeza. Um vício positivo. Não sei quantos vícios positivos existem de fato, porque sempre que somos escravos de alguma coisa, isso é problemático. E se for um hábito que agrega valor à sua Ótimo. vida? Os hábitos são bons. Ter que aprender a amarrar os sapatos todas as manhãs não seria tão bom, não é mesmo? Portanto, amarrar os sapatos é um bom hábito. Então, qual a diferença entre um hábito e um Uso vício? contínuo, apesar das consequências adversas. Amarrar meus Ok. sapatos não traz consequências adversas para mim. Isso realmente me ajuda a não Entendi. tropeçar. Portanto, é uma recompensa certo. positiva. E correr todos os dias ajuda a manter a saúde, mas ficar obcecado em correr todo dia, caso contrário, você é uma pessoa irritada, já Sim. é um problema, né? Entendi. É um vício, não um hábito. Portanto, se eu ouvir meu corpo e disser, ok, talvez eu precise de um dia de repouso, e tiro um dia de repouso, isso é muito melhor do que insistir e acabar se lesionando. E se alguém sentir que, tipo, quer saber de uma coisa, minha vida é meio que eu não me sinto realizado, eu tô preocupado, tenho estresse, tenho certeza do futuro, minhas relações são boas, mas não são ótimas, não tô fora de forma, mas também não tô em forma.
Você ensina as pessoas a desenvolverem hábitos positivos que também levariam essa vida para um lugar de maior realização e, se sim, o que é que elas Sim, devem acho fazer? que uma das maneiras mais simples de começar a explorar isso para as pessoas, de começar a explorar suas próprias vidas, é por meio da curiosidade. De verdade, desenvolvendo-a. E eu diria que até mesmo despertar a curiosidade. Porque todos nós éramos super curiosos quando tínhamos 3 anos. Podíamos ficar olhando para uma folha de grama por horas ou algo assim. Um bloco, né? Basta girar um bloco. Inseto. Um inseto. Portanto, essa curiosidade nos ajuda a perceber como é estar aberto. E com essa abertura, podemos começar a perceber que isso está realmente em toda parte. Tivermos uma boa conversa com alguém, se estivermos apenas caminhando na natureza e olhando para as árvores, para as folhas, para a grama, o que for. Na verdade, podemos perceber que há uma tonelada de sentimentos positivos, essa abertura que, na verdade, está sempre disponível, mas que estamos ignorando. E assim despertamos essa parte por meio do estímulo à curiosidade. Curiosidade é o primeiro passo. Seja curioso sobre a vida, sobre o que é possível, respire fundo e veja as coisas de maneira diferente. Faça essa abordagem, né? Então, isso é fundamental aqui, porque há 2 tipos de curiosidade. Um é a curiosidade por privação, que é do tipo, quem era aquele? Eu vi essa pessoa em um filme, qual era o nome dela? Não consigo... E então, freneticamente, pegamos o celular e pensamos, graças a Deus, agora me lembro o nome dessa pessoa, sabe? É uma trivialidade interessante, mas que não vai mudar nossa vida em termos de nos ajudar a ter esses momentos de portanto, a curiosidade da privação se parece muito com um vício, aquela coceira. A gente verifica no Sim, Instagram. é isso. É essa qualidade inquieta que diz, faça alguma coisa. É como aquele destino, temos de chegar a algum lugar. Portanto, a curiosidade de interesse é aquela qualidade aberta sobre a qual falamos que é realmente sobre ser curioso sobre a jornada. Tipo, olhe para esse pedacinho de madeira. Isso não é... E não apenas não é interessante do ponto de vista intelectual, mas também deixar que nossos sentidos se soltem e que esse sentimento de curiosidade se aflore. Doença mental e saúde mental é um tópico que eu tenho visto em muitos lugares. As pessoas estão falando sobre a luta pela qual muitas pessoas estão passando e sobre o quão estão se abrindo online. Qual a importância da gente se concentrar de fato na nossa saúde mental em primeiro lugar? E quando alguém se sente que está mentalmente doente, tem uma maneira de resolver e acabar com a enfermidade que está na mente? Portanto, a primeira parte é fundamental para focar na saúde mental. E acho que isso também se relaciona à segunda parte, que é o fato que a doença geralmente está nos olhos de quem a vê. Como definimos as coisas? Então, podemos pensar que a ansiedade é o nosso cérebro de planejamento tentando garantir o futuro, meio que saindo um pouco dos trilhos. Então, sabe, podemos olhar para esses processos e ver o que é algo que realmente estava lá para nos ajudar a sobreviver e que saiu um pouco dos trilhos e ajustá-lo um pouco para que volte à faixa normal. Então, isso nos leva ao âmbito da saúde mental, de modo que vejo que os dois estão realmente intrinsecamente ligados. Claro. A doença mental é algo que dá para ser curado, porque eu escuto as pessoas dizendo, eu tenho uma doença mental, não posso ser curado, mas estou aceitando isso. Isso é como eu sou, né? Existe uma maneira de você contornar isso, de melhorar? Isso é possível? Bem, se pensarmos que toda a vida tem alguns elementos que estão fora do nosso controle ou que não são satisfatórios, há muitas coisas que todos nós gostaríamos que fossem diferentes. Portanto, pense na vida como um mal-estar mental, como em não estar bem, não estar tranquilo. Isso se estende, creio que, ao que você está descrevendo em termos de doença mental, por assim dizer, a um mal-estar, mas podemos realmente aprender a aceitar que as coisas não são perfeitas. E, nesse sentido, se estamos bem com o fato de as coisas não serem perfeitas, qual é o problema? Não temos mais a doença, né? Sim. Não temos isso. Podemos, de certa forma, curar essa preocupação, esse estresse, esse mal-estar, também curar essas coisas, né? Esse sentimento. Apenas como exemplo, há muito trabalho agora no campo da esquizofrenia, onde está ajudando as pessoas a ver que, eles estão ouvindo vozes, e eles podem realmente se relacionar com suas vozes de forma diferente, em vez de pensar, sou uma pessoa doente, preciso tomar remédios. Não que os medicamentos não sejam úteis, não estou sugerindo isso.
Claro, claro. Mas há todo um movimento que está ajudando as pessoas a se relacionarem com essas vozes de forma diferente para que não lutem contra elas ou pense que há algo errado com elas. E que comece a ajudá-las a dizer: ah, bem, aqui estão essas vozes em minha cabeça. Como posso trabalhar com elas? E assim, há uma doença que pode ser muito menos desagradável se nos ajudarmos a nos relacionar conosco de forma diferente. E é disso que se trata a atenção plena. Não se trata de mudar as coisas, mas de mudar o nosso relacionamento com o que quer que surja. Aquilo a que resistimos persiste. Agora você está parecendo um guru de desenvolvimento pessoal. O que resiste persiste. Você está atravessando os dois mundos. Então, o que é que você sugere que a gente comece a fazer para poder melhorar a nossa saúde mental? Se as pessoas sentem que a vida está muito boa agora, mas vai ter desafios no futuro, eu não consigo nem pensar por um momento. Para você, tudo remete à atenção plena e à conscientização também. Eu diria que tudo isso remete ao fato de que realmente precisamos entender e saber como nossas mentes funcionam. Se não soubermos como nossa mente funciona, não poderemos trabalhar com ela. Portanto, o primeiro passo é conhecer a sua mente, saber como ela funciona. Como sabemos que ela funciona? Bem, isso começa com o mapeamento de vários de nossos ciclos de hábitos. E esse será um grande passo em frente. E assim que nos familiarizarmos com alguns desses ciclos de hábitos, os outros começam a aparecer e pensamos: ah, eu não tinha notado isso, não notei isso. Portanto, aprendemos muito sobre como essa mente funciona, apenas começando com alguns desses hábitos fundamentais, velhos hábitos, entendendo essa parte, vendo que eles são realmente viáveis. Porque quando entendemos como nossa mente funciona, podemos trabalhar com ela. Veja que eles podem ser trabalhados com consciência. Comece a ver todos esses aspectos em torno de quão gratificante é o nosso comportamento antigo. Traga a oferta maior e melhor que vem com a gentileza e a curiosidade. E nesse ponto já estaremos no caminho certo. Uau! Qual a diferença entre atenção plena e pensar demais? Curiosidade constante e pensar demais. Pensar demais geralmente ocorre quando estamos presos em algum ciclo. Pode ser preservação quando estamos preocupados com algo. Pode ser uma ruminação quando pensamos: não acredito que fiz isso. E assim, passado e futuro. Muitas vezes estamos perdidos no passado e no futuro. Portanto, a atenção plena tem a ver com nos trazer para o momento presente. Perceber quando estamos perdidos em qualquer um desses ciclos de hábitos e simplesmente estar ciente deles. Portanto, trata-se de realmente sair do ciclo que estamos presos e simplesmente vê-los como eles são, sem tentar mudá-los, mas simplesmente perceber: ah, isso está acontecendo, em vez de entrar no ciclo e tentar se opor a eles ou mudá-los. Certo, como médico e cientista, há milhares de anos de sabedoria antiga que vem ensinando às pessoas tudo isso que a gente está aprendendo. Mas foi preciso que médicos e cientistas como você pesquisassem para descobrir o verdadeiro significado, para descobrir os fatos, para poder provar isso. Por que isso acontece? Por que não simplesmente podemos ouvir os antepassados e dizer: não é tão difícil assim, a gente está complicando demais as coisas, porque que a gente luta tanto? Sim, essa é uma ótima. As respostas sempre Sim, estiveram é uma ótima aqui. pergunta. Acho que há vários aspectos nessa questão. Um deles é que no Ocidente tendemos a ser meio viciados em ciência. Então, pensamos: ah, se não for cientificamente comprovado, não pode ser verdade. Em segundo lugar, nossa experiência é realmente o condutor e o motor das mudanças. Portanto, temos que experimentar algo por nós mesmos. Não podemos dizer: sim, aquele cara disse que isso é verdade. Temos que vivenciar isso de fato. E, na verdade, o Buda também disse isso. Ele disse: não acredite no que eu digo. Experimente e veja se é verdade para você mesmo. Portanto, acho que temos de vivenciar as coisas em nossas vidas e ter nossas próprias experiências para ver o que é realmente verdade. Tudo isso vem com a conscientização. Portanto, acho que essas duas partes estão em jogo. Então, como cientistas provam religião, Deus, Jesus, tem uma solução ou uma prova para tudo isso, para espiritualidade, ciência e espiritualidade? Como você prova essas coisas? Essa é uma ótima né? pergunta. Vou ficar muito curioso sobre isso, mas está muito além do meu nível de remuneração. Ok. Gosto de hábitos e de ajudar as pessoas a mudar Ok. hábitos. Com relação a essas coisas, espero que outra pessoa esteja realmente curiosa sobre essas questões. Isso é bom. Isso é bom, boa resposta. Para você, o que é uma vida que vale a pena ser vivida em termos de hábitos que podemos aplicar? Eu diria que os momentos mais gratificantes de minha vida são quando estou conectando com outras pessoas. Quando há algum tipo de bondade acontecendo.
Quando há... E eu adoro desenvolver programas para ajudar pessoas a mudar suas vidas. É muito gratificante quando as pessoas escrevem para nós e dizem, sabe, seu aplicativo mudou a minha vida. Ou levo 15 anos com ansiedade e tentei de tudo, e essa é a única coisa que funcionou. Um cara escreveu uma crítica dizendo, se eu pudesse comprar esse aplicativo para todas as pessoas do mundo, eu compraria, porque ele me ajudou muito com o meu tabagismo. E isso é muito gratificante para mim, ver como podemos unir princípios simples, a sabedoria antiga com a ciência moderna e tornar essas coisas realmente acessíveis para as pessoas. Porque há muito sofrimento por aí. E todos os dias, quando me levanto de manhã e sei que posso ajudar as pessoas a se afastarem do sofrimento, isso é satisfatório e gratificante para mim. Quando você sabe que o seu trabalho faz a diferença, né? Está causando um impacto Sim. real. E se alguém que estiver ouvindo ou assistindo tiver alguém próximo, ou um membro da família, um amigo, que sabe que está sofrendo por um vício há muito tempo e já tentou de tudo, tentaram dar mais amor, tentaram recompensar com uma oferta maior e melhor, responsabilizar eles tentaram amor duro, eles xingaram, tentaram tudo que eu tenho certeza que as pessoas tentaram. E que conselho você podia dar para eles? Se eles fizerem parte do aplicativo que você tem, o que eu recomendo que todo mundo faça, mas mesmo que não façam, que conselho você daria que poderia ajudar a melhorar o vício de um ente querido? Sim, vejo muitas pessoas e muitas pessoas me procuram com essa mesma pergunta. E o primeiro passo que recomendo a elas é entender suas próprias mentes. Porque se conseguirem entender suas próprias mentes, poderão ver onde podem ser reativas ou onde podem ter as melhores intenções, mas podem estar alimentando algo ou permitindo algo que não é tão saudável. Portanto, se conseguirem entender um pouco mais de suas mentes, poderão realmente entender a mente da pessoa amada e se colocar no lugar dela. E tenha compaixão, né? Não Sim. culpa e vergonha. Eu já fiz no passado, né? Muitas vezes é fazer com que alguém se sinta mal, que provavelmente vai tornar a pessoa mais viciada ainda, né? Ter vergonha, ter culpa. E eles são ciclos de hábitos em si mesmos. É verdade. Provavelmente isso faz com que a pessoa queira se dissolver ainda mais a vergonha e a Sim. culpa também. Então, tomar consciência dos nossos cérebros e ter compaixão pelo vício é o que você diria ser realmente poderoso, né? Sim, É uma coisa e boa. então, que isso ajude as pessoas a serem capazes de simplesmente suportar o sofrimento de outra pessoa, porque quando não estamos tão preocupados em nos proteger, uma coisa que a atenção plena nos ajuda a fazer é não levar as coisas tão para o lado pessoal. E muitas vezes levamos as coisas para o lado pessoal e nem percebemos que estamos fazendo isso. Em nossos esforços para ajudar, isso pode ser doloroso e, por isso, colocamos a armadura ou qualquer outra coisa. Portanto, quando aprendemos a não levar as coisas para o lado pessoal, isso nos abre a possibilidade de conviver com o sofrimento dos outros. E como você observou, essa compaixão pode surgir naturalmente. E o simples fato de estar com alguém e suportar seu sofrimento pode ser tremendamente curativo por si só. Então a cura deve ser uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Eu estou falando por mim, mas presumo que seja uma das coisas mais difíceis, né? Não ser atingido por sua própria ofensa e também que alguém fez levar para o pessoal. Provavelmente é uma das coisas mais difíceis de fazer, esse gatilho de vou tirar meu ego do peito, vou colocar aqui na mesa, vou olhar para ele, não vou deixar que ele me afete mais, e ficar com esse sentimento que grita ou ataca ou aperta um botão que te aciona para isso. E por que isso é tão difícil? Você sente que ainda é difícil para você depois desse tempo todo? É difícil para todo mundo. Portanto, é isso que remete a esses mecanismos de sobrevivência que dizem perigo, perigo, e temos de ser capazes de perceber se algo é perigoso ou não é perigoso. E se alguém estiver nos agredindo verbalmente ou algo assim e nós evitamos, isso pode apenas agravar as coisas em comparação com a estar com esse sofrimento e não, sabe, não... Isso mesmo. E não sim. reacionar, né? Você se percebe reagindo ainda a situações que talvez o desencadeiam? Ah, claro. Sério? Ainda hoje sendo o cara das respostas que tem a pesquisa? Tenho que praticar, mas eu diria que todos os dias, a cada momento, à medida que pratico e sinto a doçura que vem com a conexão, com a bondade,
com o desapego, fica cada vez mais fácil. Uau, você é um cara gentil. Um cientista gentil, tem um bom coração, é incrível. Tem um cérebro analítico, tem um lado emocional também, o que é muito bom de se ver porque a maioria, eu não vou dizer a maioria, mas às vezes você vê um médico ou um cientista que é só analítico e não tem coração. Eu realmente vejo seu coração e eu te agradeço por isso. E essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final. E antes de eu fazer, eu quero saber se tem mais alguma coisa que a gente deva saber sobre hábitos que eu tô deixando passar, o que é realmente importante pra gente, sobre criar um hábito positivo, algo assim. Então, vamos falar um pouco sobre a criação de hábitos positivos. Falamos sobre como desfazer alguns desses velhos hábitos. E acho que perceber a relação de causa e efeito nos ajuda a ver como os hábitos antigos não são recompensadores, mas também nos ajuda a ver como alguns desses hábitos positivos são recompensadores. Então, eu só quero realçar que toda vez que somos verdadeiramente, digamos, generosos com alguém e não estamos buscando algo em troca, apenas a verdadeira generosidade sem buscar nada em troca, qual é a sensação? Sim, Incrível. portanto, se pudermos refletir sobre isso e dizer, nossa, isso foi muito bom, isso alimenta esse ciclo de hábitos positivos. E o mesmo vale para a gentileza, o mesmo vale para a conexão. Quando deixamos de lado o telefone e realmente conversamos com alguém, em vez de ficarmos com o celular entulhado no bolso e percebemos como é a sensação de ter uma boa conexão, fica mais fácil deixar o telefone de lado no futuro. Certo. Então, como a gente cria um hábito positivo, novamente, por meio da conscientização, a mesma coisa, a qualquer pessoa tá ciente de como isso faz a gente se sentir, da oferta maior, e fazer isso constantemente, que é um hábito, uma recompensa, né? Não uma Sim, recompensa sim. negativa. E podemos procurar a qualidade da experiência contraída versus a qualidade da experiência expandida para ver. E às vezes eles se misturam, sabe? Podemos estar segurando a porta para nossa chefe e pensar, será que ela realmente percebeu que eu segurei a porta para ela? Ela estava com raiva, estava Portanto, agradecida. podemos procurar essa peça fechada e ver como ela se sente quando a seguramos, por pura bondade. Mais uma vez, cara, você tá parecendo um guru de desenvolvimento. Tony Robbins dizia que o segredo da vida é dar. Quanto mais a gente dá, mais a gente se sente bem com a gente não busca algo em troca, mas seja por qualquer razão, ciência, leis do universo, seja porque algo vai retornar de forma abundante, quando a gente doa, a gente oferece valor às pessoas, né? Sim, e é lindo ver como a ciência está realmente apoiando isso. É Portanto, ótimo, essas coisas, as doações existem há milhares de anos. As pessoas dizem, a generosidade é boa, sabe? Em comparação com Gordon Gekko em Wall Street, a ganância é boa. Não, ele era apenas viciado em dinheiro. A generosidade é boa. Milhares de anos depois, agora podemos ver, a ciência de fato apoia isso. Essa qualidade gratificante que nos faz sentir melhor quando estamos abertos, quando estamos conectados, em comparação com quando estamos tentando agarrar ou obter mais. Então você também faz pesquisa sobre esse hábito de doar, ou isso é só uma Ainda não o informação? fizemos, mas seria uma experiência divertida. Seria incrível. Adoro isso, cara. Desenvolvimento pessoal e ciência se unindo. Muito bem. Tem mais alguma coisa que a gente precise saber sobre criação de hábitos? Não, acho que é isso. É Ok. muito simples. Isso é ótimo. Essa pergunta se chama As Três Verdades. Tá bem. Então imagina que é o seu último dia na Terra. Daqui a muitos e muitos anos, você viveu o que quis viver. Pode ser centenas de anos, mas eventualmente você vai partir. Sua forma física vai embora. E você realizou todos os seus sonhos, tudo que imaginou, você tem a vida dos seus sonhos, você encontra a pessoa que você quer passar o resto da sua vida, você encontra soluções para espiritualidade, o que é que você quer, você encontra a resposta. E toda essa pesquisa lá fora é criada por você e por sua equipe. Por alguma razão, você tem que levar com você, você precisa levar todo o conteúdo que fez contigo. TED Talks, dezenas de milhões de views. Tudo vai embora e você deixa para trás 3 coisas que são verdades sobre sua vida e experiências que você deixaria para todos nós. 3 lições, ou o que eu chamo de 3 verdades, e isso é tudo que você pode deixar para trás. Então, quais seriam suas 3 verdades? Em nenhuma ordem específica, mas talvez nesta ordem. Número 1. A curiosidade é fundamental. Quer dizer, se eu tivesse que condensar tudo o que aprendi, tanto pessoal quanto cientificamente, em uma palavra, seria curiosidade. Essa consciência curiosa. Ela é doce. Ela muda os hábitos. Só de pensar em curiosidade, fico com um sorriso no rosto. Portanto, esse é o número 1.
Provavelmente o número 1, o número 2 e o número 3. Mas as coisas podem parecer um pouco mais clichês, mas ainda são verdadeiras para mim, que a bondade sempre vence. O amor sempre supera o ódio, sempre. Isso também se encaixa na parte do aprendizado baseado em recompensas. Portanto, a ciência disso também é maravilhosa. Sabe, vou deixar em 2, porque não tenho certeza do que mais existe além da curiosidade e gentileza. Quero dizer, ambas levam a conexões. Então, se eu tivesse que colocar um terceiro, mas como resultado dos 2 primeiros, é a conexão como seres humanos. Quando nos conectamos uns com os outros, mesmo quando nos conectamos com outros seres, como nossos animais, bichos de estimação e o que for, isso é muito bom. Portanto, curiosidade, bondade e conexão. É poderoso. Como é que a gente pode apoiar você? Como a gente pode ler os materiais, as avaliações, os aplicativos, onde a gente pode ir para acabar com vícios negativos e nos tornarmos seres mais completos sem vícios? Tenho um site totalmente autorreferencial chamado drjudge.com, drjud.com, que contém informações. Temos uma série de recursos gratuitos lá. Lançamos cursos para profissionais de saúde que são todos gratuitos, vários vídeos e animações que criamos, porque é muito divertido condensar a ciência em partes digeríveis. E também os aplicativos. O aplicativo Ansiedade Relaxante, o aplicativo Eat Right Now e o aplicativo Craving to Quit. Estão todos na App Store? Estão todos na App Store, mas as pessoas também podem encontrá-los diretamente no meu site. Além disso, eu escrevi um livro chamado The Craving Mind, se as pessoas quiserem ler mais sobre isso. Ele reúne minha jornada pessoal com a jornada científica, que também foi divertida de escrever. The Craving Mind. Eu vou colocar tudo linkado aqui nas notas do show. Eu quero te agradecer, Dr. Judge, pela capacidade de enxergar seus próprios vícios e mergulhar nisso para ajudar não só a si mesmo, mas as pessoas também que têm curiosidade para dizer por que é que eu tenho isso, por que é que eu penso demais, por que é que eu estou obcecado. Tudo isso sobre as coisas que você falou para que você pudesse ajudar a aliviar a dor de tantas pessoas no mundo. É incrível a pesquisa que você tem feito, é incrível que você tenha tido essa curiosidade, se esforçado por tanto tempo para poder fazer essa pesquisa, né? Eu não consigo imaginar quanto tempo você se esforçou, a energia que você aplicou nisso, e os resultados estão ajudando as pessoas a se sentirem em paz, que é o que todo mundo, é o que todos nós procuramos fazer enquanto seres humanos, que é descobrir como sofrer menos, descobrir como integrar essas coisas na nossa rotina, como poder ser uma pessoa melhor através do tempo. Então eu sou muito grato por você, eu reconheço você por isso. Obrigado. É uma honra e um privilégio. E tem sido uma viagem louca até agora. E a gente está só começando, né? Sim. A gente está só começando. Minha última pergunta é: qual a sua definição de grandeza? Sem ego. Sem ego. Aí está, Dr. Judge. Muito obrigado, cara. Te agradeço. Obrigado. Não sei como posso trabalhar com essa pessoa. Não quero ser inautêntico, mas estou te dizendo que não estamos conseguindo fazer as coisas e eles estão causando problemas na equipe. Se você tem alguém em sua equipe ou em sua vida que não é caloroso nem competente e não trata você com calor ou competência, tire-os da sua vida.